Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje iremos falar, como vocês já viram pelo título, como destruir a história, né? Não é um clickbait, né? Antes que vocês pensem isso. Realmente eu quero abordar neste vídeo, nessa breve exposição, as formas possíveis de se destruir o estudo da história. Comecemos pelas mais simples. Provavelmente quando você viu o título deste vídeo ou quando eu lhe perguntar como destruir a história, talvez você pense, ideologias. Ideologias possuem a capacidade de destruir o estudo da história, a forma como analisamos fontes, interpretamos contextos e situações. Essa, de fato, é uma forma de se destruir a história. E quando eu digo destruir a história, né, o que eu quero dizer com essa afirmação, basicamente é quando você esquece todas as premissas que compõem um estudo sério da historiografia, de fontes primárias e da forma como o contexto se desenvolveu. Essa destruição da história é capaz de reescrever fatos ou reinterpretá-los de forma que corresponda a uma necessidade ideológica do agora, entrando no meio dessa situação toda problemas como o anacronismo, que já abordei lá no Instagram para aqueles que quiserem saber mais sobre isso, fiz uma grande live lá sobre esse tema do anacronismo. Essa é uma forma de destruir a história. Por quê? É muito simples. Se pegarmos uma obra onde a interpretação do passado é inteiramente pensada na questão ideológica, isto é, ela precisa responder às necessidades da nossa visão ideológica do agora, você está destruindo o passado, né? Entortando ele, colocando uma coleira na história, como eu gosto de dizer nas análises que eu faço lá no Instagram. Você coloca uma coleira na história para que ela obedeça às suas necessidades, quando não deveria ser assim. E é claro, há um grande debate na questão do julgamento da história, né? Se o historiador deve ser imparcial, se essa imparcialidade não existe. Aí você vai ter várias visões. Mark Bloch dá sua colocação, José Honório Rodrigues diz que não devemos ser imparcial, o historiador é parcial. Mas enfim, essa é uma forma. A questão ideológica de fato é uma forma, a mais comum talvez, de se destruir o estudo da história. Mas a questão que eu vou abordar neste vídeo, ela não é tão comentada, eu diria, né? E ela é tão prejudicial ao estudo como essa questão que eu acabei de mencionar. Na verdade, a questão e o problema que eu vou apresentar nesse vídeo, ele é uma questão que afeta não só o estudo da história, mas todas as ciências humanas. Então, independente se você é um historiador, né, um antropólogo, um sociólogo, enfim, o problema que eu vou abordar aqui, essa questão que destrói o estudo, ela consegue abraçar tudo isso. E o que é o problema? Quando vamos ver aquela definição mais clássica do que é a história que Mark Bloch nos dá, ele diz que a história é o estudo do homem no tempo, certo? Provavelmente você já se deparou com essa frase em algum lugar, talvez leu a Apologia da História e chegou nela. Pois bem, se ela é o estudo do homem no tempo, temos ali no cerne então dessa questão o homem. O historiador deverá farejar o cheiro do homem, de suas produções, de tudo aquilo que ele teve contato, e a partir disso construir, né, a narrativa historiográfica. O problema, né, e aí entramos na questão de destruição do estudo da história, é que as pessoas, aparentemente, de alguma forma misteriosa, se esqueceram, né, ou atuam de propósito dessa forma, mas se esqueceram de que estão estudando seres humanos. Independente se foi 4.000 anos atrás, ou se estamos falando do século XX, ou do nosso contexto, vai que você é um jornalista, né? As pessoas, de alguma forma, esquecem que o material que elas estão observando, que elas estão contemplando e vão escrever sobre, é feito de obras humanas. E aí entra uma questão muito importante, que é a questão do conhecimento autobiográfico, né? E parece estranho eu falar sobre isso, mas existe uma importância enorme para o observador das ciências humanas, existe essa necessidade de conhecer a si mesmo. Dele saber aquilo que forma as suas próprias ideias e de onde ele está inserido. No caso, eu, por exemplo, estou inserido em tal contexto, com este pensamento, com essas ideias. A partir desse conhecimento autobiográfico pleno, você vai estar muito mais capacitado para observar a história, compreendendo que se trata também de seres humanos. Você diminui as chances daquela objetificação, né, aquela coisificação da história. Muitas vezes vemos alguns acontecimentos do passado sendo tratado como um conjunto de dados apenas, né? Naquela sociedade existia essa taxa de crime, logo isso representa o que estava acontecendo ali, porque essa média faz a regra, né?
Deveríamos questionar esse tipo de coisa. Deveríamos perguntar, será mesmo? Porque seres humanos são complicados, né? São complexos. A linguagem e o pensamento, quando é colocado na conta das ciências humanas, ela torna tudo mais difícil, tudo mais complicado. Para aqueles que quiserem saber um pouco sobre isso, no vídeo que eu lancei sobre Olavo e História, eu falo sobre essa questão, né? Quando você vai analisar o ser humano, você precisa ter a consciência de que ele possui uma linguagem específica, um pensamento específico, e tudo isso deve ser levado em consideração quando estudamos história. Porque estamos estudando o homem, indivíduos. Cada um possui um contexto complexo, né? Realidades complexas, com pensamentos, com necessidades, enfim. Quando eu digo que existe essa complexidade, vocês precisam se lembrar. Você está lendo um livro de história? Pois bem, o autor vai falar, ou deveria falar, de obras humanas, de acontecimentos humanos. Então, por isso, quando você escuta generalizações sobre alguns períodos, principalmente o medieval, né, um dos mais comuns de se escutar, porque na Idade Média a igreja dominava tudo. Aí você precisa parar e pensar, tá bom, mas a Idade Média começa em 476, termina em 1453. Será que a igreja dominava absolutamente tudo? Os quatro cantos, né? Todos os países, a mesma mentalidade, o mesmo contexto, a mesma coisa acontecia para todo mundo? Não, porque existe a complexidade do ser humano. E isso foi um exemplo rápido que eu dei. Você pode pegar isso para qualquer contexto. Brasil, por exemplo. Então, essa forma de destruir a história, né? Você consegue destruir a história quando você esquece que você está estudando seres humanos. Você consegue destruí-la. Fazer com que perca totalmente o sentido. Né? O Corsão, no Dois Amores, Duas Cidades, ele vai falar sobre, ele vai criticar, na verdade, o sociologismo. Né? E aí ele pega o sociologismo como consequência do empirismo, do nominalismo, do positivismo, etc. E aí ele pega uma citação do Durkheim, onde o Durkheim está analisando as taxas de criminalidade em uma sociedade específica, e aí o Durkheim fala que aquela média representa, então, uma taxa de criminalidade aceita como algo normal, por exemplo. Né? Existe essa taxa. O problema, Corsão vai dizer, com esse sociologismo, de analisar todos os acontecimentos através da sociologia, dessa ciência dos costumes, ele vai dizer, o problema é que você acaba esquecendo tudo que existe de juízo de valor. Então você perde sentidos como bem, mal, ruim, normal, anormal. Perde-se tudo isso por quê? Porque você está analisando aquele contexto social através de dados apenas. Né? É mais fácil, é mais direto. Então, tudo isso que eu disse até aqui compõe, né, essa totalidade desse perigo que existe, que paira sobre a cabeça do historiador ou aquela pessoa que estuda qualquer ciência humana, de destruir a história, de destruir a forma como analisamos e estudamos a história. Então, este era um vídeo breve, deve ter ficado breve, porque realmente foi uma reflexão que eu tive enquanto eu estudava e pensava nessa questão. Então, é fácil vocês mudarem isso. É uma questão de pensamento, né, de consciência da forma como você estuda. Tenha a consciência autobiográfica, faça uma análise de si mesmo, enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa. Ortega fala isso, né? Olavo fala isso, vários outros filósofos vão falar dessa necessidade de saber quem você é, quais são as minhas ideias. E quando você tem essa consciência, você se lembra de que você é humano, a forma como você vai se relacionar com a história vai mudar, vai ficar mais sincera, mais realista, mais fiel à verdade. Então, fecho aqui minha reflexão, espero que tenham gostado deste breve vídeo que tenha servido para talvez mudar a forma como você analisa as coisas, porque, veja, é automático esse erro. Às vezes acontece de forma automática, você vai analisar um período, quando você para pensar, você fala, opa, peraí, né? É complexo a coisa, são seres humanos, eu estou tratando como se fosse uma fácil generalização, quando na verdade quase nunca é. Né? Então é isso, né? Lá no Instagram está rolando o projeto O Resgate, também temos vídeos aqui no YouTube sobre isso, mas lá no Instagram toda quinta-feira às 9 horas, raras exceções onde eu mudo por conta de convidados, etc. Está rolando lives ao vivo sobre o estudo da história. Então convido vocês, clique no link na descrição aqui para seguir o Instagram caso não conheça. Se inscreva no canal se chegou aqui pela primeira vez, assista aos outros vídeos, né? Aproveite, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e acho que é isso. Né? Acho que eu pedi tudo que precisa pedir nas redes sociais. Espero que tenham gostado do vídeo e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!